Você ouve agora as principais notícias do Paraná. Informação e opinião no seu rádio. No ar, Rick Mais Notícias. Olá, muito bom dia. E 2 minutos, começa agora o Rick Mais Notícias, o primeiro e principal rádio jornal da manhã com o foco nas notícias aqui do Paraná. Vamos juntos até às 8 horas da manhã para passar a limpo os fatos do momento com muita informação e opinião no seu rádio. Fernandinho Eufrásio, muito bom dia. Bom dia, Daniel, bom dia, ouvintes do Rick Mais Notícias. Muito bem, você pode participar conosco pelo WhatsApp 41 98504 5092, 98504 5092. Você pode participar também pela live do Facebook, facebook.com, você procura lá na barra de buscas o Rick Mais PR. Você também pode nos ouvir pelo rickmais.com.br /Jovem Pan. Ouvir é ouvir e ver. É que você já inventou um, né? É bom, já economiza uma coisa só. Ou nos sintonizar numa das emissoras da Jovem Pan no Paraná, Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Tríplice Fronteira, o Paraná e o Brasil, integrados com a notícia da Jovem Pan. Rick Mais Notícias. Tempo de verão em Curitiba, céu azulzinho, e a previsão para hoje é de que teremos uma sexta-feira daquele jeito lindo, sol, poucas nuvens no Paraná inteiro. Máxima hoje em Curitiba, 29 graus. Sol nas praias, 30 graus. Em Cascavel, 31 graus num dia de muito sol. Foz do Iguaçu, Chaleira, 34 graus e muito sol. Em Ponta Grossa, o sol brilha forte, 29 graus. Rick Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. O Aeroporto Internacional Afonso Pena, na região metropolitana de Curitiba, está aberto para pousos e decolagens. Não há problemas nos principais terminais brasileiros. Juscelino Kubitschek em Brasília, Galeão e Santos Dumont no Rio de Janeiro, Congonhas e Guarulhos em São Paulo e Salgado Filho em Porto Alegre. Rick Mais Notícias. E você pode participar hoje conosco, muito especialmente pelo seu WhatsApp, mandando a sua pergunta. Daqui a pouco estará aqui comigo e com o Fernandinho, o vice-prefeito de Curitiba, prefeito em exercício da capital, Eduardo Pimentel Slaviero, vai responder as perguntas dos ouvintes sobre a situação de Curitiba hoje. Além de administrar a cidade, ele é secretário de obras, vai falar sobre o tema das obras públicas em Curitiba. Primeira pergunta que eu vou fazer ao Eduardo Pimentel, Fernandinho, é aquela que chegou do nosso ouvinte, que reclama demais sobre a falta de andamento efetivo do funcionamento da UPA da cidade industrial de Curitiba. Todos os dias chega a pergunta aqui sobre a obra da UPA, sobre o não funcionamento de um dos principais pontos da saúde pública da cidade. E você pode mandar a sua pergunta para cá, do seu bairro, do seu dia a dia na cidade. Daqui a pouquinho tem entrevista com o Eduardo Pimentel Slaviero. 7h05. Virou o reloginho, 6 minutos agora. Bom, e a primeira informação do dia envolve os advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós chegamos ao ponto em que a defesa do Lula agora participa de live no Facebook da senadora Gleice Hoffmann. A senadora do Paraná e presidente nacional do PT, Gleice Hoffmann... Tá virando uma youtuber já, né? Isso, youtuber. Ela sentou os advogados do Lula diante de um mediador que eu não tenho ideia de quem seja, não, vestido a rigor, com uma camiseta vermelha do PT, fazendo perguntas para os advogados do Lula. Perguntas. Tava lá. E aí, doutor? Tipo passa ou repassa? Tinha tota? Isso. Ah, legal. Bem assim. E é claro que os advogados Cristiano Zalim e Valesca Martins cumprem o papel da defesa ampla do seu representado. Nenhum problema quanto à atuação dos dois advogados, o Cristiano Zanin e a Valesca Martins.
Mas ali não há uma discussão jurídica. O que os dois fizeram foi levantar temas políticos para inflar ainda mais a militância às vésperas da condenação que acontecerá em Porto Alegre do ex-presidente Lula. É o momento do desespero e que nós vamos ouvir agora o advogado Cristiano Zanin, que elegeu como alvo o juiz federal Sérgio Moro. Vamos ouvi-lo. Que mentira, gente. É claro, a última pergunta, por que o advogado Cristiano Zanin atua desse jeito? Porque o cidadão comum, o militante do PT em particular, ele não tem um acompanhamento rigoroso do processo. Mas sabe qual foi a última pergunta do juiz federal Sérgio Moro ao ex-presidente Lula? Presidente, o senhor tem algo a mais a acrescentar? O senhor tem alguma coisa a mais que o senhor gostaria de dizer? Como quem diz assim, fala. Eu deixei de perguntar algo? O senhor quer acrescentar alguma coisa a mais? O ex-presidente Lula deu um discursinho político e não enfrentou o tema da acusação. Se nós puxarmos da memória, o ex-presidente Lula usou da fala que teve e teve direito de autodefesa, primeiro para transferir à ex-primeira-dama, dona Marisa Letícia, falecida, toda a responsabilidade disso. E depois, para fazer aquele mimimi ideológico, para fazer uma discussão de natureza político-partidária e ideológica. A fala do Dr. Cristiano Zanin, ela serve apenas para enganar a torcida, aquela que se deixa enganar. É evidente que não cabe a oitiva do ex-presidente Lula no âmbito do tribunal. E o Tribunal Regional Federal da 4ª Região vai negar o pedido. Mas é claro que vai negar. Todo e qualquer réu tem no processo de instrução lá na primeira instância o seu direito, tanto que ele fala por último no processo. Pois que todas as provas são produzidas, o réu tem direito à sua autodefesa. O pedido é exótico, esdrúxulo, e ele serve apenas para alimentar a gasolina do protesto que acontecerá no dia 24 de janeiro em Porto Alegre. Aí o advogado do Lula disse mais. Ele e a doutora Valesca Martins, o doutor Cristiano Zanin e a doutora Valesca. Vamos ouvir mais um trecho aí, Fernandinho. Esse pedido por reforço na segurança foi feito pelo prefeito de Porto Alegre, Marquesan Júnior, notícia que nós trouxemos em primeira mão ontem aqui no RIC Mais Notícias e que foi o tema do dia de ontem no Brasil inteiro. O advogado de Lula fez aí o seu périplo, a sua fala lá na live do Facebook da senadora Gleice Hoffmann, disse o que todos nós sabemos que a defesa do Lula sempre diz. Novidade? Nenhuma. A não ser o fato de você gerar ainda mais instabilidade a um processo de natureza judicial. E ao politizar uma matéria que deve ser resolvida no âmbito dos tribunais, o que a defesa do Lula faz é política. E a política, ela só serve, neste caso em particular, a tentar incensar
um criminoso, um bandido, perigoso, chefe do esquema criminoso do Petrolão. Você tenta dar a Lula uma aura de mocinho e dar ao juízo a visão de bandido. É a inversão total. Total. Você dá a quem combate o crime e condena o crime a alcunha do criminoso. E você dá ao criminoso o tratamento do herói. É isso que tenta fazer o PT e os advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Só acredita quem é cego por paixão, e tá cheio de gente, cego por paixão, ou está diretamente envolvido nesse esquema. Perceba comigo, vou pedir para você aí do outro lado do rádio, pensar comigo. Todos os colaboradores premiados, todos os delatores, narraram o ilícito. As testemunhas de acusação, todas confirmaram o ilícito. O Ministério Público Federal fez uma denúncia relatando o fato criminoso cometido pelo ex-presidente Lula. O juiz da primeira instância, o juiz federal Sérgio Moro, condenou Lula. A imprensa noticia. Todos estão errados. Todo mundo é golpista, todo mundo é bandido. A única pessoa honesta em tudo é o Lula. A Justiça, o Ministério Público, a Polícia Federal, a imprensa, todos há um conluio contra o coitadinho do Lula. Somente uma cegueira ideológica, partidária, um amor daqueles enlouquecedores para você não perceber de que nós estamos diante de um bandido e que será condenado sim em segundo grau. 7h14. Opa, saiu aqui mais uns advogados. Daqui, Fernandinho, eu vou falar do caso do filme do Lula. A corrupção é tamanha que agora até o financiamento do filme Lula, o Filho do Brasil, está sob investigação das autoridades. Diz que o dinheiro que pagou o filme do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é oriundo da corrupção da Odebrecht, da OAS e da Camargo Correia. Então é assim, até o filme nasceu de um esquema de corrupção. Eu não sei se você viu o filme do Lula, o Filho do Brasil. Você viu o filme, Fernandinho? Já, e eu não gostei. É que, como eu falei no Boa ontem, que você levantou o assunto, né, e a gente discutiu no programa, é que eu não curto o ator que faz o Lula. Ele faz a série 3% da Netflix. Nem vejo. E eu não gosto, é muito ruim. Não, mas o filme é ruim. É ruim? O filme é... O filme é cheio de malandragens históricas. Bom, o filme tem malandragem. É o filme do Lula. Por que tem? Mas enfim, tem gente que gosta do filme, mas o fato é que o filme também, segundo as investigações iniciais, foi produzido com dinheiro da corrupção. E assim nós vamos, janeiro inteiro, uma hora um aqui, outro acolá, produzindo notícias que tentarão fazer de Lula um super-herói para tentar diminuir o julgamento que virá do tribunal em Porto Alegre e que efetivamente condenará em segunda instância o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 7h16, Fernandinho Eufrásio e os ouvintes da Jovem Pan. Os ouvintes participando aqui pelo WhatsApp no 985045092. Manda aí a sua mensagem, participa aqui do Rick Mais Notícias. Lembrando que tem live lá no Rick Mais PR. Procura aí no seu buscador no Facebook. Vai assistir o Denian aqui no Rick Mais. Tem ele participando aqui com a gente, mandando o seu bom dia.
final do telefone 5493. Ouvindo vocês, parabéns pelo programa e rasgando verdades sobre o PT. Todos precisam ouvir. Ele não mandou o nome aqui, mas confirmou a sua audiência. O Christian Sobania também está aqui com a gente, mandando a sua mensagem. Tem aqui o Ariel confirmando a audiência. Também tem aqui ele que mandou aí o nome dele é Hulk. Daniel, o Hulk. Parente será do rapaz aquele que sonha em presidir o Brasil ou não? Não sei, mas não vai, né? Não vai sair, né? Ou vai? O que você acha? Sempre esperar. Senão a Angélica vai ter que virar a ministra dos transportes, né? Isso. Mas e daí? E tem o pessoal participando aqui, já mandando suas questões aqui pra entrevista que vai rolar daqui a pouquinho. E também tem aqui em Guaratuba o Jefferson ouvindo o Rick Mais Notícias. Muito obrigado pela audiência de todos. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan faz o intervalo agora. E eu reitero, na abertura do próximo bloco, entrevista com o prefeito em exercício de Curitiba, Eduardo Pimentel Slaviero. Você tem alguma pergunta sobre a cidade? Esse é o momento. Entrevista sem mimimi, logo depois do intervalo. Já voltamos. Rick Mais Notícias. Muito bem, você ouviu vazar no áudio aqui o que disse o vice-prefeito de Curitiba, prefeito em exercício da cidade, Eduardo Pimentel Slaviero? Pode perguntar. E esse é justamente o objetivo dessa entrevista. Seja uma entrevista franca, aberta. Completou 1 ano a administração municipal. Prefeito Rafael Greca empreendeu algumas obras importantes na cidade. A gente viu a cidade novamente respirar. A gente vinha de um momento em que o município parecia estacionado. A gente tem coisas boas a falar, mas há muitos defeitos em Curitiba e muitas cobranças da população. E sobre isso também vai responder aqui o prefeito em exercício da cidade, o vice-prefeito da capital, Eduardo Pimentel Slaviero. Muito bom dia. Bom dia, Denian. Bom dia ao Fernandinho e a todos os ouvintes da Jovem Pan, daqui do Rick Notícias. E quero cumprimentar, dando um bom ano a cada um de vocês e agradecer o convite de estar aqui hoje, Denian. Muito bem, deixa eu começar com a pergunta dos ouvintes. O tema da UPA da Cidade Industrial de Curitiba. UPA é uma unidade de pronto atendimento. Por que não anda isso para efetivamente funcionar a pleno, vice-prefeito? Veja, primeiro eu queria complementar que para mim é uma responsabilidade muito grande e eu sei do tamanho da honra também de estar prefeito em exercício por esses 15 dias. Dizer que a minha relação com o prefeito Rafael Greca é da melhor possível, nós temos uma relação de parceria e amizade, então isso nos ajuda muito na administração da cidade. E temos encarado os problemas da cidade de frente. O ano passado foi um ano difícil, começamos com dificuldades grandes, pegamos o município com algumas dívidas que foram noticiadas à época, o momento econômico da cidade ruim, e na questão da saúde da mesma forma. Nós pegamos 2 unidades de saúde 24 horas, que são as UPAs fechadas, a da SIC e a da Tatuquara, e realmente a gente sabe que a da SIC é um problema, está no nosso radar, estamos enfrentando de frente, porém nós quando pegamos, não pegamos com orçamento nem com pessoal organizado para a abertura da SIC. Então tem o prédio, mas não tem gente, é isso? Isso, nem gente e o recurso nós estamos organizando orçamentariamente. Uma UPA aberta, ela custa R$2 milhões por mês, né, de custeio com pessoal. Então, a UPA do Tatuquara nós reabrimos no primeiro semestre do ano passado, né, ela tinha sido construída, estava fechada, e nós abrimos e está em pleno funcionamento desde então. Né? E a UPA da SIC nós estamos buscando soluções. Uma das soluções seria uma parceria com organizações sociais para que a gente fizesse a reabertura da UPA, sendo administrada por essas organizações, porém, num pedido do Ministério Público, a Justiça acatou e segurou esse processo. Então nós estamos buscando soluções, como eu disse, a gente sabe do problema, encara o problema e vamos achar uma solução. Nós vamos reabri-la. Ainda não consigo precisar bem a data, porém a Secretaria de Saúde tem a ordem expressa do prefeito para que a gente ache a solução tanto orçamentária e de pessoal, para que a gente tenha uma UPA aberta funcionando com a sua plenitude. Então, ela realmente está fechada, R$2 milhões por mês ela custa, porém nós estamos procurando a solução e vamos encontrá-la. Agora, isso demonstra bem
de que é necessário de que se faça um investimento como esse com responsabilidade. Sim. Porque você levantar um prédio é fácil. Uma coisa é você levantar o prédio para fazer uma unidade de pronto atendimento. E outra é você colocar gente para dentro e ter remédio, e ter estrutura, e um planejamento de atendimento, que daí é uma outra conversa. Sim. E o que revolta a sociedade, e me parece que a população da cidade industrial está cobertíssima de razão, porque ela passa diante de um prédio, de uma unidade de pronto atendimento que tem placa, e ela não atende ninguém porque não tem pessoal. Viu? Você falou bem, né? A administração pública tem que ter a responsabilidade, nós estamos tendo esse cuidado, porque você conseguir um financiamento para construir um hospital, uma creche, uma escola, você consegue. O problema é fazer a administração desse espaço. Os CMEIs são um exemplo. Nós temos em torno de 10 ou 12 fechados que foram construídos, porém ainda não estão funcionando. Por quê? Porque não foi provisionado não só pessoal, né, como custeio. Então hoje tem que ter essa responsabilidade, mas cabe a nós, que estamos na gestão do município, achar a solução agora de feito. E nós vamos encontrá-la. A gente está encontrando uma certa dificuldade, porém nós vamos achar a solução. Bom, ontem começou a chegar, e hoje, nos próximos dias, o carnê do IPTU na casa das pessoas. E quando chega um carnê de uma cobrança de um tributo, não há ninguém que receba, oba, chegou meu IPTU. Eu vou pagar meu imposto, que delícia. Ninguém gosta. E o IPTU ele veio com um valor maior para o contribuinte em relação ao ano passado. Faço a pergunta do IPTU, porque a gente vai pagar o imposto nos próximos dias, justamente para perguntar ao prefeito Eduardo Pimentel o seguinte: isso equilibra as contas do município? O município hoje está no azul, ou a gente corre o risco de ainda pagar o tributo mais alto e não ver as obras e os serviços que são necessários por parte do município? Equilibra. O município está no azul. Há muitos anos Curitiba não fechava o orçamento de um ano redondo. E nós fechamos em 2017, Daniel. Por quê? Como eu disse, no começo do ano pegamos o município com problemas sérios, a economia com problema, e encaramos o problema. Fizemos um ajuste fiscal que foi tratado com seriedade e transparência. Não são medidas populares, porém precisam ser tomadas e de forma responsável. E nós, com o apoio da nossa base de vereadores na Câmara, conseguimos aprovar. E uma dessas questões foi esse aumento em cima da inflação do IPTU, que será cobrado agora no começo do ano. Todos os munícipes irão pagar, inclusive eu e você. E nós, com isso, teremos, como já fizemos no ano passado, a retomada, que já retomamos, mas a manutenção das boas obras na cidade, da boa manutenção da cidade e da prestação de serviço de qualidade à população. Porque nós tivemos alguns desgastes no ano passado, mas o que nos interessa é a prefeitura prestando um bom serviço para a população. E nós já retomamos muitas obras. Só 3 exemplos: a Marginal da 277, a Raul Pompeia, entre a Fazendia e a SIC, e a Agamenon Magalhães. São obras que nós pegamos paradas, concluímos no ano passado e já entregamos à população. Vamos também 2 que pegamos paradas. A Trincheira da Ceasa, que vamos entregar daqui 60 dias, pronta, uma obra complexa e de grande necessidade para a região sul, e a Linha Verde Norte, que é uma obra completa, a maior obra da cidade. Ela teve problemas de projeto que nós resolvemos, e agora, até março, o trecho principal da rua de pista de rolamento vamos entregar em 90%, e depois a trincheira que passa ali entre o Bairro Alto e o Bacaxiri até o fim do primeiro semestre de 2018. Então vamos olhar para a questão da linha verde, que eu tenho certeza que é um tema aí de interesse de toda a cidade. A parte final da linha verde, que é a parte norte ali do Tarumã para frente, Sim, eu vou dizer assim. Exatamente. Do Tarumã até lá o Atuba. Isso. Isso vai estar pronto quando? Definitivamente pronta, essa parte assim, da linha verde? Ali nós temos 2 lotes que é para concluir definitivamente a linha verde. Hoje é o lote 3, que nós chamamos, que está em obras, que é da Vitor Ferreira do Amaral, até ao entorno do Rio Bacaxiri e Hospital Vita. Esse trecho que nós pegamos com problemas no começo da nossa gestão. Estamos resolvendo, demos celeridade, e agora estamos dando a última celeridade para concluí-la no fim do primeiro semestre. Ela é a nossa previsão de entregá-la completa. Porém, então ali do Tarumã, da Vitor Ferreira do Amaral até o Hospital Vita, até o final do primeiro semestre desse ano, de 2018, está pronto. Isso. É a nossa previsão. Exatamente essa. E, porém, nós conseguimos, através do governo federal, o Ministério das Cidades, já a liberação de 75 milhões, e queremos
entre agora janeiro, no máximo fevereiro, lançar o edital de licitação do lote 4. O que é o lote 4? É o último trecho para conclusão da linha verde, que é da onde está terminando essa obra, perto do Hospital Vita e do Rio Bacaxiri, até o Trevo do Atuba. Então essa obra nós queremos começar ainda no fim do primeiro semestre, então termina uma, começa a outra. A gente pede a paciência das pessoas que passam, porém é uma obra definitiva e que vai concluir a linha verde, com previsão de 15 meses de obra, 75 milhões. Aí você conclui ela como um todo. E eu só queria fazer uma lembrança, lá na linha verde sul, tinha um trecho de 3,6 quilômetros que estava há muitos anos abandonado, era uma reclamação constante dos motoristas. Uma buraqueira danada, uma buraqueira, né? De quem vem pela BR-116 lá, Passa Ceasa. Isso. E aí você entra na linha verde, Isso. o primeiro trecho melhorou ali? Ali nós recapamos por completo. Faz tempo que eu não passo lá. 1,8 quilômetros de cada lado. Isso era uma demanda, nós sentimos, obviamente, e fizemos. Inclusive era para previsão de 60 dias, terminamos com 20 dias de antecedência, para mostrar que nós estamos trabalhando com gestão e eficiência. Ali é uma ligação com o sul da cidade, com o sul do estado e com o sul do Brasil. Então, está concluído. Então, e paralelo, no fim do ano, se me permitem, né, nós assinamos com o governador Beto Richa, com o governo do estado, junto com o prefeito Rafael Greco, 80 milhões de reais garantidos para que a gente consiga construir 2 trincheiras e um viaduto na linha verde. Então, nós garantimos o recurso. Agora, nós da prefeitura e o IPUC estamos desenvolvendo o projeto. Um viaduto que já foi anunciado na Anne Frank, paralelo com a Marechal, e 2 trincheiras. Uma na região da Santa Bernadette e outra na região da 1º de Maio, na Vila São Pedro. Então, gargalos que acontecem, quem passa lá sabe, demanda antiga da população que agora nós estamos correndo atrás para resolvê-la. O recurso nós já garantimos. E também assinamos 120 milhões de reais com o governo do estado para pavimentação asfáltica, para esse ano. Então a nossa previsão é que a gente consiga nesse ano asfaltar 240 ruas no município de Curitiba. Vamos lançar os editais agora no começo, entre janeiro e fevereiro. Também estamos com o recurso garantido e será nas 10 regionais da cidade. Então é um plano de obras importante que a cidade espera e que nós vamos cumprir. Deixa eu lhe perguntar sobre o binário ali da Nilo Peçanha e da Matheus Leme. O resultado do binário era o que a prefeitura esperava? Porque eu tenho ouvido muitos elogios ao binário, porque o trânsito de fato melhorou, e ao mesmo tempo tem gente que reclama, tipo, agora eu não sei que mão que vai, que mão que vem, eu me perco todo num trecho que antes eu levava 5 minutos para chegar. Chega recado aqui dizendo que leva 10, 15 porque tem que ficar dando volta. O resultado do binário, porque é uma obra audaciosa, porque são 2 vias muito importantes da cidade e que havia um costume do curitibano em guiar por ali e que isso mudou. O resultado, depois de 1 mês e pouco, Sim. Era o esperado pela Secretaria de Obras e da Prefeitura? Veja, isso foi a ideia do binário foi uma ideia do prefeito, muito boa, né? Foi desenvolvida com os técnicos, o corpo técnico do IPUC e da Secretaria de Trânsito. Aí o que nós fizemos? Recapamos 3,2 km da Matheus Leme, asfalto novo de qualidade feito pela nossa usina de asfalto que reabrimos na nossa gestão e já fizemos 60 ruas com elas, com o preço 30%, até 30% mais barato, e implantamos o binário. Veja, desde o começo nós dissemos que seriam implantar um binário experimental, porém, claro que na hora, no momento da troca, uma troca importante, fluxo importante de carros, nós sentimos críticas e sugestões. Hoje, o que acontece? É normal que as pessoas precisem de um tempo para se adaptar às novas fluxos de rua, novos caminhos. Porém, nós estamos tendo uma resposta positiva da população. Tanto a Matheus Leme, que aumentou seu fluxo sentido bairro, como a Nilo Peçanha sentido centro. A Nilo teve no começo alguns pontos de congestionamento, porém já está se dissipando porque as pessoas estão achando os seus caminhos. Porém, nós estamos em total atenção, junto com os técnicos da Secretaria de Trânsito e do IPUC, para, se precisar fazer modificações, faremos, mas a princípio não precisa, está caminhando bem. E os ouvintes, Fernandinho? Tem pergunta aí para o prefeito Eduardo Pimentel? Centenas de participações aqui e não para de chegar mensagem. Eu tenho aqui, o vice-prefeito já respondeu muitas questões aí sobre a linha verde, o pessoal aí com muita dúvida.
também sobre o sinaleiro ali em frente ao Hospital Vita. Vai ter uma trincheira ali perto do Hospital Vita ali é um local de uma trincheira, porque aquele trecho ali é chato mesmo. Na verdade a trincheira, ela é um pouquinho antes, né, do Hospital Vita ali. O sinaleiro do Hospital Vita a gente sabe que é um pouco polêmico, porém nós precisamos garantir não só a transposição do hospital, como do Atuba, né, que faz a transposição ali. Porém, o que acontece tanto nesse projeto que está em execução, quanto no próximo que vem, ele já vem com a trincheira dentro do projeto, programada. Então, são problemas que nós vamos eliminando com o tempo. E até uma dúvida aqui dos ouvintes, que foi anunciado agora no finalzinho de 2017, a obra ali na linha verde entre a Anne Frank, né? É trincheiras ou é um... Não, ali na Anne Frank é um viaduto. Então aqui os ouvintes perguntaram. Ali é um viaduto e 2 trincheiras, uma na região da Santa Bernadette e outra na Vila São Pedro. E aproveitando uma coisa que eu lembrei, Fernandinho, é o seguinte, outro investimento grande, junto com a linha verde, lote 4, que é o final até o Atuba, de 75 milhões, foi garantido também 3 novos investimentos importantes com o Ministério das Cidades. A construção do terminal do Tatuquara, a reforma do terminal do Vilas Oficinas e uma trincheira importante, que também nós estamos em próximos dias a abrir a licitação, na Mário Tourinho com a Nossa Senhora Aparecida, ali no seminário, que também tem um gargalo grande. Esse dinheiro já está garantido o recurso. Obviamente, quando houverem as obras, terá um pouco de transtorno, porém, como tem o recurso garantido, o projeto feito, a previsão é que a obra seja rápida. Então, em torno de 1 ano, a gente termine. Então, é mais uma obra importante para mais um gargalo de trânsito. Fernando. E agora, mudando de assunto, indo para a questão dos transportes, o Tony, do Santa Cândida, ele questiona que na época de eleição foi prometido que as linhas da região metropolitana voltariam a ter integração aqui com a capital até a metade de 2017. Ele quer saber quando vai voltar a linha Barreirinha-São José. Veja, nós realmente foi uma promessa e nós estamos cumprindo, né? Nós já retomamos a reintegração em 6 linhas, se eu não me engano. E aos poucos, né? Porque depois de desintegrado, para você integrando, você leva um certo caminhos a serem cumpridos. Então nós já reintegramos algumas, Fazenda Rio Grande, Colombo, Araucária, e vamos continuar toda a reintegração até a reintegração total. A Comec, que é o órgão do Estado que faz a fiscalização junto conosco, está sendo muito parceira, e nós estamos fazendo outra coisa que nós também foi uma promessa, era a aquisição de ônibus, né? Isso já me adiantando alguma pergunta que deve ter aí. Sim, sobre transporte, tem bastante sobre os novos ônibus. Nós foi feito um compromisso do prefeito Rafael e meu da aquisição de novos ônibus. Quando nós chegamos, tinha uma briga jurídica entre URBS e empresas do transporte coletivo. Mas, mais uma vez, encaramos o problema com transparência, tranquilidade. Tinha um problema na justiça, uma liminar, e fomos em discussão junto com as empresas, chegamos a um acordo. Chegaram ao acordo. E a um acordo da aquisição de ônibus. E já foram comprados 10 que já foram entregues. Os alimentadores no fim do ano, aqui no Parque Tanguá, que foi entregue uma cerimônia. E agora nós temos a previsão de até o fim da nossa gestão em 2020, fazer a entrega dos ônibus para a cidade. A gente sabe que precisa da renovação, por isso que tratamos com tanta prioridade. E a tarifa? A gente sabe que agora, fevereiro, começa toda a pressão das empresas, dos trabalhadores do transporte coletivo, dos trabalhadores pelo aumento nos vencimentos, as empresas pelo aumento da tarifa técnica, porque dizem que o transporte coletivo hoje na cidade é deficitário. Já há alguma discussão na prefeitura quanto à possibilidade de reajuste? Haverá reajuste? De quanto será? Ou esse tema ainda não está em debate? Não está em debate, ainda não há previsão, não estamos discutindo esse tema ainda. Porque o valor da tarifa no transporte coletivo de Curitiba talvez tenha sido o principal desgaste do início da administração, porque, convenhamos, é caro andar de ônibus em Curitiba e o serviço oferecido até então não é de qualidade. E aí, como caiu demais a questão do ônibus, cresceu o Uber e outros transportes individuais de outros aplicativos. A relação da prefeitura com o Uber, de hipótese real de regulamentação, como que há o plano da prefeitura nesse sentido? Veja, primeiro só voltando, realmente, mas nós estamos cumprindo agora, vamos entregar, como já entregamos
a primeira leva de ônibus novos para a população de Curitiba. Esse é o nosso compromisso que nós precisamos cumprir e vamos. Né? E o Uber tem que ser tratado com responsabilidade. Né? Nós temos todo o respeito aos taxistas que fazem o trabalho histórico aqui na cidade e continuarão tendo o nosso respeito. E a regulamentação do Uber, que foi tratada já no ano passado na Câmara Municipal, capitaneado por alguns vereadores, que também já foi tratado. Né? Nós temos que ter a responsabilidade como gestores públicos eu gosto de repetir isso novamente, de encarar o problema. Se você não encara o problema, ele vai crescendo e vira uma coisa insolúvel. Mas nós estamos tratando o assunto e vamos chegar ao caminho para a solução. Ouvintes, Fernandinho. Tem um ouvinte, o Márcio, final do telefone 8666, ele diz o seguinte, já que estamos falando aí sobre Uber, ele gostaria de saber do senhor Pimentel, né, o nosso vice-prefeito, prefeito em exercício, por que se procura regulamentar os aplicativos de táxi e não se cobra impostos como a outorga dos táxis? Por que não abolir a outorga e melhorar a concorrência, pois o movimento do táxi, ele reclama que está muito fraco ultimamente. Veja, isso são todas questões técnicas. A pergunta provavelmente seja de uma pessoa ligada aos taxistas, né? Com certeza. É o que nós dissemos sempre do começo. Nós queremos, na medida do possível, com um estudo técnico e com responsabilidade, regularizar o que tem que ser regularizado e desonerar o que a gente puder desonerar do que tem que ser desonerado. Então, isso é uma conversa constante. Nós estamos sempre abertos para discussões, porque é uma pauta nacional, né? Até o Congresso estava na metade do ano, buscando regularizar o Uber e seus aplicativos, né? E todos os outros aplicativos de transporte. Então, e Curitiba está tratando do assunto, né? Nós precisamos tratar com responsabilidade e ser aberto às categorias para discutir o que for melhor. Vou fazer um intervalo agora. Na volta, o prefeito em exercício, Eduardo Pimentel Slaviero, segue aqui conosco. Vou falar um pouco de política, porque esse ano de 2018 é ano eleitoral. O Eduardo, me permita chamar de Eduardo, porque o Eduardo é mais jovem do que eu. Quantos anos você tem? Tenho 33 anos. 33 anos, é uma nova liderança da política no estado do Paraná. Vamos falar um pouco sobre política e sobre o que nós podemos esperar das eleições de 2018. Já voltamos. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan, 7h46. O programa é especial. Hoje nós recebemos aqui a presença do prefeito em exercício de Curitiba, vice-prefeito da cidade, Eduardo Pimentel Slaviero. O sobrenome desse homem é espetacular, né? Porque envolve duas famílias, uma de tradição enorme da política do Paraná, a família Pimentel. Como é que vai o doutor Paulo Pimentel? Tá bem, Eduardo? Tá ótimo, graças a Deus. Primeiro que para mim é um orgulho carregar o meu nome e além de ser um orgulho, é a minha maior responsabilidade, porque carrego nomes de respeito e a responsabilidade é manter isso e faço o máximo para manter, porque tem tradição, graças a Deus, e eu preciso manter essa boa tradição. E o Paulo Pimentel, almocei com ele no dia 2 de janeiro, tá bem, saúde boa, graças a Deus. Sempre vou lá bater um papo com o vô. Eu tô devendo uma visita ao Dr. Paulo Pimentel. Eu tenho, pelo Dr. Paulo, um apreço gigantesco. Se você pudesse fazer, digamos assim, vou medir, se tivesse uma régua do DNA, para o ouvinte entender um pouco de mim, se tivesse uma régua do DNA, que fosse de 0 a 10, o meu apreço pelo Paulo Pimentel estourou a régua. Passa do 10 para cima. O doutor Paulo, eu vou trazer o doutor. Será que o doutor Paulo teria ânimo de vir aqui às 7 horas da manhã para conversar comigo? Com certeza. Primeiro que às 7 da manhã ele já levantou e fez exercício. O doutor Paulo Pimentel. Tá com quantos anos o doutor Paulo? 80 aí? Por aí. Se eu falar aí no ar, ele me mata. Ele fica bravo. Ele me mata. Mas você sabe da admiração que ele tem pelo teu trabalho de pessoa e profissional, Denian. O doutor Paulo Pimentel. Eu vou trazer o doutor Paulo um dia aqui, para que ele nos dê uma aula sobre a história política do Paraná e do Brasil, mas mais do que isso, que ele, com a experiência e a inteligência que tem, nos ajude a olhar para frente. Eu vou contar uma história do Dr. Paulo, vou atrapalhar a entrevista inteira aqui, vou contar uma história do Dr. Paulo que, para mim, é muito marcante. Os jornais impressos ainda estavam bombando. Gazeta do Povo, Estado do Paraná, o Estado ainda era grandão, antes de virar o Berliner, ele tinha aquele formato grandão. Standard, baita daquele jornal, tava grosso ainda.
A Tribuna do Paraná da mesma maneira, Gazeta, aí tinha o Jornal do Estado, mais os outros jornais aqui de Curitiba, e eu numa conversa com o Dr. Paulo, ele falou, esse negócio está fadado a acabar. Então eu preciso encaminhar os meus negócios no sentido da extinção do jornal impresso. Quando o jornal impresso dava lucro e todo mundo tinha assinatura e recebia o seu jornal em casa. Isso. Além de tudo, além da enorme experiência com a política, ele foi um empresário da comunicação com uma visão muito aguçada do que daria certo, o que não daria certo. Ele foi o primeiro tablet que eu vi na vida, eu vi nas mãos de um homem de quase 80 anos à época, que era o Paulo Pimentel. Então é muito legal trazer o Dr. Paulo aqui para que ele possa nos ajudar a olhar para frente. À frente, ele está sempre na frente, e realmente ele transformou os jornais em Berliner, o que aconteceu com outros depois o Estado do Paraná, ele fechou, transformou somente em online, foi se antecipando às tendências. E graças a Deus, eu por onde ando, escuto boas histórias sobre ele, da época que foi governador, que foi deputado. Então, para mim é um orgulho tremendo. E eu procuro buscar nas suas ações e na sua história inspiração para o meu caminho. Um dia eu disse para o Dr. Paulo assim, Dr. Paulo, o senhor fica falando aqui que no seu governo o senhor fez isso não precisa me dizer nada. O senhor fez nas universidades estaduais e isso para mim basta. Eu acho. Um governador que ergue uma universidade, se fosse uma, já mereceria ser aplaudido por onde andasse. Agora, quem interioriza o ensino superior público, como fez o Dr. Paulo Pimentel, isso é algo... Eu acho que essa foi a maior, e ele reconhece, a ação do governo dele, é por isso o meu respeito tanto pela educação, são a criação das 3 universidades públicas no interior do Paraná. Ponta Grossa, Maringá e Londrina. Isso é espetacular. Vamos falar de política um pouco. O Eduardo Pimentel Slaviero se imagina em eleição majoritária disputando a prefeitura de Curitiba, por exemplo? Esse é um plano da tua trajetória? Veja, eu, graças a Deus, tive a oportunidade, estou tendo, de exercer o papel de vice-prefeito. Sempre que me perguntam se quer seguir em frente na carreira política, é claro que eu quero. Né? Agora que eu estou aqui, eu acredito na boa política, na nova política, com transparência, que é isso que a sociedade quer, ainda mais de tudo que aconteceu nos últimos anos. E eu quero fazer parte disso. Porém, eu ainda não coloco planos, porque eu estou começando. Né? E eu faço uma boa administração junto com o prefeito Rafael Greca, que, como eu disse, tem sido um parceiro muito grande. Eu apoio ele no que eu posso, ele me deixa trabalhar, me orienta também no que precisa. Então, Daniel, respondendo claramente, é claro que eu tenho interesse. Porém, para eu dar o próximo passo, eu preciso mostrar eficiência agora. E é por isso que eu estou me dedicando tanto ao meu trabalho de vice, de secretário de obras e agora de prefeito interino, quando eu tenho a oportunidade, para mostrar para a população que eu posso sim ser um bom gestor político. E isso, claro, não é um plano para agora, mas a hipótese de candidatura no executivo existe e a hipótese de migrar para o legislativo também estaria dentro dos seus planos para o futuro? Veja, no curto prazo eu quero permanecer onde estou, fazendo o meu trabalho, administrando aqui a vice-prefeitura com a Secretaria de Obras. Mas é claro que numa carreira política você pode tanto estar no executivo quanto no legislativo. São 2 frentes, o setor público, obviamente, 2 frentes de trabalho, o executivo com as suas ações, o legislativo legislando, né, obviamente, os 2 se complementando. Então é claro que há a possibilidade tanto de um quanto do outro. Mas eu volto a frisar, e não é conversa. Eu tenho 33 anos como no começo. Né? Graças a Deus, jovem, estou num momento importante, estou feliz, gosto do que faço, tenho responsabilidade com isso. Mas o próximo passo tem que ser dado com tranquilidade. E eu quero mostrar eficiência. É por isso que eu estou trabalhando e muito. E nós, graças a Deus, a Secretaria de Obras está funcionando bem. Vamos falar sobre a eleição estadual. O Eduardo Pimentel Slaviero é filiado ao PSTB. Sim. Claro que apoiará o candidato ao governo que for escolhido pelo PSDB. Sim. Mas você tem alguma preferência sobre o candidato? Teve aqui o ministro da Saúde, Ricardo Barros, essa semana, e disse que essa é uma decisão individual, claro, do governador, mas que se ele renunciar para concorrer ao Senado, ele estará na chapa de Cida Borghetti. Cida Borghetti, do PP, será a candidata do PSDB, com todas as letras.
Esse é um fato na sua concepção? Veja, eu não estou participando dessas conversas, então eu não posso emitir opinião. Eu sou um homem e a política hoje em dia ela não se faz sozinha, né? Ela se faz em grupo. Então, como você falou, eu sou do PSDB, tenho orgulho disso, acho que tem grandes histórias no PSDB, trabalhei no governo do estado, tenho também orgulho disso. E eu preciso esperar a posição do grupo, né, do nosso grupo político. É claro que eu vou apoiar o PSDB, onde o PSDB estará. E o que nós na gestão de Curitiba, agora falando administrativamente, precisamos e temos feito? A parceria importante, afinada com o governo do estado, do governo Beto Richa, buscando recursos, e já conseguimos muito pela atenção do governador com Curitiba e também com o governo federal. Buscando não só recursos vários na questão de obras, como eu falei, como segunda-feira agora, no primeiro dia de gestão do ano, no dia 2 de janeiro, eu como prefeito interino recebi o ministro, que veio trazer 20 milhões de reais para a saúde de Curitiba. Então, eu brinco nas cerimônias que Curitiba está sempre aberta a recursos. Mas, politicamente, eu acho que tem que ser dado tempo ao tempo, né? Ainda tem 8 meses pela frente, só no começo de agosto. Claro que tem os prazos, né, de 6 meses antes para se descompatibilizar do cargo, a época das convenções, mas a decisão final é no começo de agosto. Então, eu não estou participando das conversas, mas estou acompanhando. E o cenário, na sua opinião, ele é um cenário que já está decidido ou a eleição ao governo do Paraná está aberta? Eu acho que está aberta. Os nomes estão na mesa, né? Nós temos, pelo que a gente acompanha no noticiário também, como todos os ouvintes, a vice-governadora, Cida Borghetti, o deputado Ratinho Júnior, o ex-senador Osmar Dias, tem também quem está correndo o prefeito de Guarapuava, o César Silvestre Filho. Eu vejo todos os nomes, têm qualidade, têm sua experiência, têm sua história e tem possibilidade de crescer nas pesquisas, né? A gente está acompanhando as pesquisas, ver como é que estão. Por isso que a pré-campanha é bom, para a gente conhecer os candidatos, né? Eu sou um ente público, né? Um ente político também. Então eu tenho que trabalhar, como eu falei novamente, não sozinho, mas sim com o grupo. Então eu tenho que aguardar a decisão do grupo, que a gente possa fazer um trabalho bom e efetivo para o Paraná. Eduardo Pimentel Slaviero, prefeito interino da cidade de Curitiba, vice-prefeito aqui da nossa capital, muito obrigado pela presença aqui à Jovem Pan. Obrigado a você, Denian, ao Fernandinho, pela oportunidade, aos ouvintes da Jovem Pan. Quero agradecer a oportunidade, sempre que puder eu venho, não temos medo de pergunta difícil, queremos conversar com a população. Estou atuante nas redes sociais, no Facebook, Instagram, quem tiver interesse de acompanhar o trabalho, conversar diretamente, estou sempre à disposição. Agradeço a oportunidade, desejando a todos um bom dia, um bom fim de semana e um excelente 2018. Muito bom. Fernandinho, vamos embora? Vamos embora então, Daniel. Muito bem. Então você fica aí com a programação da Jovem Pan no estado do Paraná. Na segunda-feira nós estamos de volta com o nosso jornal. Aproveite bem o seu fim de semana. Tchau, tchau.